Labão persegue Jacó. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então de noite Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: Que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou, fugindo em segredo, sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos, ao som dos tamborins e das harpas. Você sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los. Mas na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu: Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, por que roubou meus deuses? Jacó respondeu a Labão: Tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença, e se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas 2 servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse ao pai: Não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: Qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo que me pertence. Encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós 2. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumia o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia, e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas, e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada, ele manifestou a sua decisão. O acordo entre Labão e Jacó. Labão respondeu a Jacó: As mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus. Tudo o que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós 2. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como coluna. E disse aos seus parentes: Juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali ao lado do monte de pedras. Labão o chamou Jegar-Saaduta e Jacó o chamou Galeide. Labão disse: Este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você, no dia de hoje. Por isso foi chamado Galeide. Foi também chamado Mispá, porque ele declarou: Que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó: Aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai dele, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaque, ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou, e depois voltou para a sua terra. Jacó prepara-se para o encontro com Esaú. Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim.
Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz teu servo Jacó: morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor, para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste: esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar: a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos: digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem, e acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Jacó luta com o mensageiro. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 esposas, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com o divino e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi o divino face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. O encontro de Esaú e Jacó. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças, e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que o Criador concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não,
Se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face do Criador. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois o Criador tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: vamos seguir em frente. Eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob meus cuidados ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Esaú sugeriu: permita-me então deixar alguns homens com você. Jacó perguntou: mas para que, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. Naquele dia, Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padã-Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Hamor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali edificou um altar e lhe chamou Eleló-Israel. O conflito entre os filhos de Jacó e os siquemitas. Certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Hamor, o heveu, líder daquela região, viu-a e a desonrou. Mas seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com carinho. Por isso, Siquém foi dizer a seu pai Hamor: consiga-me aquela moça para que seja minha esposa. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos. Por isso, esperou calado até que regressassem. Então Hamor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém havia cometido um ato vergonhoso em Israel ao desonrar a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Hamor lhes disse: meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele para que seja sua esposa. Casem-se entre nós. Deem-nos suas filhas e tomem para si as nossas. Estabeleçam-se entre nós. A terra está aberta para vocês. Habitem-na, façam comércio nela e adquiram propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: concedam-me este favor, e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Tão somente me deem a moça por esposa. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Hamor, por ele ter desonrado Diná, a irmã deles. Disseram: não podemos fazer isso, jamais entregaremos nossa irmã. Gênesis. O retorno de Jacó a Betel. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon-Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífico e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo.
Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. A morte de Isaque e de Raquel. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto padecia muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: "Não tenha medo, pois você ainda terá outro menino." Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Migdalédere. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Estes foram seus filhos com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes foram seus filhos com Raquel, José e Benjamim. Estes foram seus filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Estes foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Foram esses os filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manre, perto de Kiriat Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos. Morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. E seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Em meio às adversidades e incertezas da vida, frequentemente nos encontramos diante de escolhas difíceis. É fácil se perder em preocupações e dúvidas, mas é justamente nesses momentos que Deus nos chama a confiar nele. Em Salmos 37, versículo 5 está escrito: "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará." Essa passagem nos convida a uma entrega sincera, onde colocamos nossos anseios e temores nas mãos dele. Muitas vezes tentamos controlar cada detalhe, mas Deus nos lembra que a verdadeira liberdade vem ao entregarmos nossos planos a ele. Quando aceitamos sua soberania, encontramos paz e segurança. Em Jeremias 29, versículo 11, Deus declara: "Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança." Essa promessa nos assegura que, mesmo em meio às dificuldades, Ele está trabalhando em nosso favor, preparando um futuro cheio de esperança. Jesus nos ensinou sobre essa confiança em sua vida e ministério. Mesmo diante de desafios imensos, Ele permanecia firme, sabendo que cada passo estava alinhado com o plano do Pai. Em João 17, versículo 15, Ele faz uma oração poderosa: "Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno." Essa declaração nos mostra que, embora vivamos em um mundo imperfeito, podemos encontrar proteção e conforto em Deus. Portanto, ao enfrentarmos as lutas da vida, que possamos nos lembrar de que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ele não nos abandona. Pelo contrário, Ele nos convida a nos aproximarmos dele com confiança. Que a nossa entrega se torne uma expressão de fé, permitindo que sua luz ilumine nosso caminho e que seu amor nos sustente em todas as circunstâncias. Que essa reflexão inspire você a entregar suas preocupações e confiar plenamente em Deus.